Mateus, capítulo de número 6. E hoje nós vamos estudar, ou falar, ou ministrar sobre um assunto que nós geralmente o temos na carteira. Na carteira que pega na nossa vida. Quantas e quantas vezes? Pode a pessoa achar que não, mas o dinheiro, ele é algo que pode ser uma bênção, ou pode ser um estorvo, ou pode ser um transtorno. Pode ser algo que nos leva para mais perto de Deus, ou pode ser algo que nos afasta de Deus completamente. E a palavra de Deus no texto de Mateus, no Sermão da Montanha, que Jesus falou sobre esse assunto, e ele diz aqui no versículo 19, Mateus 6,19, ele diz, dentre outras citações que ele faz, ele cita, diz as seguintes palavras, 6,19 diz assim, vamos ler juntos? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ainda versículo 24, vamos lá? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E agora versículo 32 e 33, porque os gentios é que procuram estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite ao nosso coração. Sabes, ó Deus, que aqui chegamos, ó Deus, porque queremos, ó Deus, algo do Senhor para nós. E Tu sabes, ó Deus, que às vezes nós chegamos aqui com preocupações, com inquietações, com lutas, com problemas, muitas vezes ocasionados da situação financeira, dos bens materiais. Ajuda-nos nesta noite, ó Deus, a reordenar a nossa vida de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, pode sentar. O dinheiro, os bens materiais, a gente fala dinheiro, os bens materiais, geralmente as pessoas não andavam com dinheiro na carteira. As pessoas, por muito tempo, elas viveram no mercado de trocas. A pessoa trocava um tecido, uma camisa, por um pacote de feijão, por um pouco de carne, por leite, por queijo. Então era um mercado de trocas que acontecia. Mas com o passar do tempo, essas trocas foram ficando difíceis e foram se aprimorando até chegar às moedas cunhadas e por fim ao papel moeda que a gente tem hoje, que representa
um valor, um montante. Mas quantas vezes essa questão do dinheiro, dos bens materiais, das posses, tem sido um fator que às vezes tem feito com que pessoas, às vezes, se afastem de Deus, e às vezes outros, às vezes, se aproximam de Deus. Como nós podemos colocar o dinheiro na posição que ele deve ter, para que não seja um estorvo? Porque, querendo ou não, o dinheiro pode influenciar a nossa vida espiritual. O dinheiro pode mexer com a nossa vida espiritual, em muitos aspectos. Só para a gente pensar aqui, alguns pecados que estão relacionados com o dinheiro. Roubo está relacionado com o dinheiro? Tá. Que mais? Que mais? Luxúria. O que mais? Inveja. Oi? Corrupção. Por exemplo, a pessoa tem um pouquinho mais de dinheiro, o que a pessoa às vezes pode fazer? Levantar o queixo, né? Soberba, cobiça, a pessoa cobiçar, ter ou não ter. Então são muitos os pecados que estão relacionados à avareza, a pessoa que é amiga, amante do dinheiro. Então, essa questão das posses, dos bens materiais, é algo que toca, que mexe com a nossa vida espiritual. Porque muitas vezes, isso se torna ou uma bênção ou um estorvo. Certa ocasião, o pastor Aguiar cita bastante que a pessoa pediu a Deus uma chácara, pediu a Deus uma propriedade. E daí vinha todo o culto do Senhor, eu quero ter uma chácara, eu quero plantar batata, tomate, fruta, laranja. E o que aconteceu? Por fim, depois de muita insistência, o irmãozinho, o que aconteceu? Ele conseguiu aquela chácara. Daí o que acontecia? Todo domingo chegava para o culto, o irmãozinho não estava. Onde que estava o irmão fulano? Não está. E ele ficava, mas irmão, o pastor foi visitar, por que o irmão não tem vindo mais na igreja? Pastor, porque sabe, eu tenho a chácara, eu comprei a chácara, né, tem que ajeitar a chácara, e a pessoa ficou envolvida com aquele bem material, e aquele bem material o afastou da presença de Deus. Abra sua Bíblia no texto que está no livro de Provérbios, capítulo 30. Provérbios 30, Salomão, que é citado como um dos homens mais sábios, segundo o prisma dos olhos humanos, que foi um rei que chegou naquele ponto de dividir ou chamar para que fosse dividida aquela criança que estava numa posição de partilha. Ele diz assim, na verdade, Agur, né? Ele diz assim, versículo 38, diz assim, não foi Salomão, foi Agur, né? Ele diz assim: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des o quê? Nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue ou diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus, né? Eu pensava que tinha sido Salomão, mas não foi Salomão, foi Agur. Está escrito aqui, palavras de Agur. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Muitas vezes a pessoa, por estar num momento de muita escassez, ela vem a cometer alguns pecados. Às vezes furtar, às vezes passar a mão no dinheiro que não é dele. Lembro uma história de um rapaz que trabalhava no banco, e ele professava a fé em Cristo, e aconteceu que num determinado momento da sua vida, ele tinha o controle das finanças do banco, fazia contagem, trabalhava nessa área do banco, e aconteceu que num determinado momento ficou ele sozinho com uma pilha de dinheiro, e aquela pilha, ele vendo, lembrando da sua necessidade, e aquela pilha podia fazer diferença, não tinha mais ninguém ali,
de repente ele, sabendo da situação, ele passou a mão naquele dinheiro e foi seguindo na sua vida, usou aquele dinheiro, foi usufruindo daquele dinheiro, mas a mente dele, o coração dele foi ficando atordoado, foi ficando atormentado, a sua vida começou a entrar no colapso, até que ele ouviu certa ocasião acerca da restituição, e aquele moço, aquele rapaz compreendeu o pecado em que ele havia se envolvido, e ele então foi ao banco e pediu e confessou o seu delito, o seu crime, para que ele pudesse ser reparado. E aconteceu que quando ele foi ao banco e falou daquela situação para o seu gerente, realmente perceberam que naqueles dias havia sido dado falta, mas passou-se bastante tempo, e então falou assim: não, deixa para lá, vai, não precisa devolver para o banco já tem muito dinheiro e não precisa devolver. E alguém então ouviu esse mesmo testemunho desse rapaz, falou que devolveu, que devolveu o dinheiro lá, e foi fazer a mesma coisa, falou assim: nossa, eu vou fazer, então eu vou restituir, eu vou pedir vou confessar o meu pecado. E a pessoa então foi e falou assim: não, eu também, quando eu passava no ônibus, muitas vezes eu passei sem pagar o ônibus, eu passei na roleta e não paguei a corrida, e foi então na empresa de ônibus. Então chegou na empresa de ônibus e falou assim: olha, muitas vezes eu passei sem pagar, eu estou confessando aqui. E o que aconteceu? Daí falou assim: então, quantas vezes você passou mais ou menos? Falou: X vezes, né? E em que época que foi? Tal época. Daí a pessoa fez a conta lá, correção monetária, está aqui, ó. Você tem que pagar essa conta. O dinheiro, ele vai tentar encontrar alguma situação. Muitas vezes as pessoas vão ser levadas à cobiça, à vaidade, à soberba, à intriga, tudo por causa do dinheiro. Até tem aquele programa que chama o quê? Que as pessoas falam, tudo por dinheiro. Será que nós estamos vivendo só por causa do dinheiro? Vocês sabem que tem muita gente que às vezes vive exatamente só para isso. E a palavra de Deus diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outra versão diz assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, que é o que? É chamado o quê? O Deus das riquezas. Mas tem muita gente que está servindo as riquezas, que a sua vida somente está em função de ter coisas, de obter posses materiais. E às vezes a pessoa está vivendo neste meio. Abra a sua Bíblia e vamos ler o que o apóstolo Paulo fala na carta a Timóteo sobre esse assunto. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. O apóstolo Paulo, ele fala algumas palavras. Ele diz, versículo 1, começando do versículo 8 até o versículo 10, e depois do 17 até o 19. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, versículo 9, vamos ler juntos? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram
com muitas dores. Ele continua dizendo, versículo 17: exorta os ricos do presente século, o quê? Que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém? Olha o que a palavra fala. Pensa um pouquinho comigo. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Quantas vezes nós não corremos atrás de dinheiro? Quantas vezes? Às vezes, se a pessoa falar que, olha, eu nunca quis ganhar mais, eu nunca quis ficar rico, eu nunca quis conseguir uma posição melhor. Às vezes nós entramos nesse ciclo perigoso. E o que acontece? O inimigo, ele vai tentar colocar coisas erradas, pensamentos enganosos no nosso coração. Ele vai tentar fazer com que a nossa vida se perca nesse meio. E é uma coisa que a gente tem que cuidar da nossa vida. O apóstolo Paulo, ele fala aqui no versículo 11, ele diz o quê? O que ele fala no versículo 11 desse Timóteo 6? O que ele fala? Tu, porém, o homem de Deus, o que deve fazer? Foge destas coisas. Ele fala aqui, foge do amor do dinheiro. Foge do amor do dinheiro. Não fique correndo atrás disso, porque isso vai ser um tormento para a sua vida. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Quanto que a gente precisa para ter uma vida feliz e abençoada? Quanto que a gente precisa? Quanto que você precisa? Às vezes a pessoa fala assim, não, se eu tivesse X, estaria tudo bem. Daí o que acontece? A pessoa tem X, X mais 1, X mais 2, 2X, 10X, 20X, e não está bem. Jesus disse uma frase seguinte, que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Certa ocasião, eu fui fazer uma visita num lugar muito pobre, muito carente, lá na Vila Padre Anchieta, quando estava naqueles dias, muito tempo atrás, ministrando naquela região. E a casa da pessoa nem ficava no bairro, ficava afastada. Terra, tinha que andar de terra, um trechinho. Fomos lá, fomos visitar. Quando chegamos lá, sabe aquelas xicrinhas de café que a pessoa fazia com latinha de massa de tomate? Quando a massa de tomate era na latinha, e fazia uma alcinha com a lata, e a pessoa falou assim, eu não sei se era pastor, seminarista, falou assim, toma um café, mas a pessoa me tratou como se eu fosse uma celebridade. Pega, você veio visitar, todos visitar, e que coisa boa, e que coisa maravilhosa, e tal. E aquilo eu senti tanto acolhimento. E às vezes eu já fui em alguns lugares que a xícara era de porcelana, garfo, faca, aquela sessão que tinha vela na mesa e não sei o que mais, e aquele ambiente assim que não me toque, não me rele, que a pessoa ficava. A questão da felicidade está no coração da gente. O apóstolo Paulo escreveu, acho que foi aos Filipenses, dizendo assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos repetir? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente. Se eu tenho, louvado seja o nome do Senhor. Se eu não tenho, louvado seja o nome do Senhor também. Oi?
Quem já aprendeu? Irmãos, nós estamos. Quem está tentando aprender? Quem está tentando aprender? Todos nós acho que estamos tentando aprender a viver contente, porque às vezes a gente fica insatisfeito e o inimigo vem soprar coisas que ficam tentando nos afastar do Senhor, e o inimigo fica falando. Quem já ouviu que ele está da grama do vizinho? A grama do vizinho sempre é mais verde. Ou não é? A sua grama é bem cuidadinha. Cuida, valorize aquilo que você tem. O inimigo ele vai fazer de tudo para tentar atrapalhar a sua jornada com Deus. E o que acontece? Quando que o dinheiro se torna pecado? Em primeiro lugar, quando nós amamos o dinheiro. Não tem nada de errado em a pessoa ter dinheiro. Tem pessoa que tem muito dinheiro, mas a pessoa não coloca o coração no dinheiro, nos bens materiais. Então a primeira coisa que nós aprendemos, se nós queremos ser abençoados, não ame o dinheiro, não ame os bens materiais, não ame as posses, ame a Deus acima de tudo. Ame as pessoas que estão ao seu redor, não ame coisas, ame vidas. Ame as vidas. O que ocupa o teu coração? Se o dinheiro ocupar o teu coração, Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Será que o nosso coração está aqui na terra, nas coisas desse mundo? Naquele navio que afundou lá, o Titanic, eu não sei se foi naquele navio ou se foi no outro naufrágio, mas que uma pessoa era muito rica, que tinha um cofre, e no cofre estavam os bens que a pessoa tinha, e o cofre foi afundando, e a pessoa agarrou no cofre e foi afundando junto, e morreu afogado. O que acontece? O cofre ficou lá, o dinheiro foi para baixo, e a pessoa o quê? Perdeu a vida. A vida é mais do que as posses, os bens materiais. Nós não podemos amar o dinheiro e nem colocar o dinheiro no nosso coração. O pastor Guiar sempre fala: o dinheiro é bom como um servo, mas ele é ruim como um Senhor. Quando a pessoa fica vivendo só para as coisas deste mundo, o seu coração se perde. A palavra fala: embora aqueles que querem ficar ricos caem em tentação, versículo 9, 1 Timóteo 6,9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Como nós estamos fazendo para conseguir o nosso dinheiro? É outra pergunta que nós devemos fazer. De que forma que eu tenho conseguido dinheiro? Será que eu estou conseguindo dinheiro por uma forma lícita, correta, digna? Será que eu estou trabalhando, ou será que eu estou passando a perna no meu chefe, enganando, ludibriando? Nós precisamos trabalhar, honrar, fazer a nossa parte, ganhar o nosso sustento, não com exploração, não aproveitando-se da situação do semelhante, mas ganhando o nosso dinheiro no suor do nosso trabalho, dando graças a Deus, abençoando, para que a nossa vida esteja na presença do Senhor. Peça a Deus que dê sabedoria para você ter ideias. Peça a Deus para que dê sabedoria para você trabalhar e render o seu dia. Jesus falou que nós devemos não ficar inquietos pelo dia de amanhã. Não ficar inquietos pelo dia de amanhã. Em algum momento da nossa vida, nós já ficamos ansiosos por alguma coisa. Não é verdade? Quem já ficou ansioso aqui, levanta a sua mão. Irmãos, faz parte da nossa humanidade, mas nós temos que pegar e falar assim: Senhor, eu quero que as minhas ansiedades se coloquem aos pés da cruz. Me ajude, Senhor, me ajude a não ficar querendo ganhar muito, ou querendo ganhar de forma desonesta, ou de forma indigna, ou prejudicando o meu semelhante, mas que eu possa ganhar o meu dinheiro, mesmo que for devagar,
com decência, com ordem, com graça, com sabedoria, com dignidade, para a glória do Senhor. E depois, na hora de dormir, colocar o travesseiro aqui na cabeça. Acho que está acabando a bateria. Colocar a cabeça no travesseiro e dar aquela dormida boa, gostosa, em paz no coração. Amém? Então, é muito importante a gente saber como que a gente está ganhando o nosso dinheiro. E outra, se o dinheiro está ocupando o nosso coração, viva para o Senhor, agrade a Deus. Quando o dinheiro pode se tornar uma bênção na nossa vida? Quem quer saber? Quando o dinheiro pode se tornar uma bênção na nossa vida? Em primeiro lugar, quando nós vemos o Senhor acima de tudo, e nós entendemos que tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, não é nosso. Nós somos o quê? Mordomos. O dinheiro se torna uma bênção quando eu falo assim: tudo que eu tenho, tudo que eu sou é do meu Deus, e um dia eu vou entregar totalmente para Ele. Quando nós partirmos, irmãos, nós não vamos levar nada. Por mais dinheiro que você tenha, nós vamos deixar tudo aqui para trás. A única coisa que nós vamos poder levar é a nossa alma, o nosso espírito, a presença de Deus. E por isso Jesus falou: onde você está investindo? Onde você está acumulando? Aqui na terra ou no céu? Onde você está acumulando? Aqui na terra, fazendo somente a sua riqueza, a sua fortuna, os seus bens materiais, ou você está investindo no reino de Deus, amando vidas, construindo na vida das pessoas, usando os bens materiais para ajudar o teu próximo, para honrar a Deus? A palavra fala uma coisa muito importante, que eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Agora aqui é Salomão que fala. Provérbios 3, os primeiros versículos lá, ele fala as seguintes palavras: versículo 9, Provérbios 3, 9 diz assim, vamos ler juntos? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Quando nós damos a nossa vida para Deus, nós nos lembramos que antes de qualquer coisa, Deus nos deu força para trabalhar, Deus nos deu graça, Deus nos deu oportunidade. E quando nós chegamos para honrar a Deus, nós estamos falando simplesmente de igreja, nós estamos pensando com gratidão no reino de Deus. Nós estamos com uma atitude de ação de graças a Deus, falar assim: Senhor, eu quero agradecer a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito. E é claro, irmãos, que não vai ser só você pegando da carteira uma nota e colocando de oferta, ou entregando o seu dízimo. É você buscando a Deus todos os dias da sua vida, é você lendo as Escrituras, é você buscando ao Senhor com interesse de coração. Fala: Senhor, eu realmente quero ser fiel a Ti, eu quero ser fiel no pouco, para que o Senhor coloque sobre muito. Eu quero honrar o Senhor com minha vida, eu quero, Senhor, abençoar a minha família, eu quero, Senhor, ser uma bênção para o necessitado, para o pobre, para o aflito. A palavra de Deus diz que os pobres, os necessitados, os aflitos, nós sempre vamos ter por perto. Nunca pense você que não vai haver uma pessoa necessitada. Como tem sido a nossa atitude para com os necessitados? Nós fechamos o nosso coração, ou nós somos solidários com a dor do próximo, daquela pessoa que nós podemos ajudar? Deus nos chama a nós honrarmos ao Senhor com os bens materiais e fazer da nossa vida um ato de adoração. Aquela viúva pobre que Jesus viu no templo, diz a palavra de Deus que ela pegou quantas moedinhas? Ela pegou 2 moedinhas e ela entregou aquelas 2 moedinhas. Eram as últimas 2 moedinhas que ela tinha. Mas Jesus disse: ela deu muito mais do que todos os outros,
porque os outros deram do que sobrava. Ela deu do seu sustento tudo que ela possuía. Irmãos, quando nós estamos ofertando a Deus, não importa a quantidade, importa se nós estamos fazendo com reconhecimento, na proporção da bênção de Deus, e falando assim: Senhor, eu realmente quero te adorar, eu quero te servir. Eu não quero que o dinheiro seja um estorvo na minha vida, eu quero que ele seja uma bênção na minha vida. Por isso eu quero tirá-lo do meu coração, eu quero afastá-lo do meu coração, e eu quero lembrar, antes de tudo, que tudo que tenho, tudo que sou, eu devo a Ti na minha vida. Ocupa o primeiro lugar no meu coração. O significado do dinheiro pode ser um transtorno na vida de muitos, mas se nós adorarmos a Deus, se nós reconhecermos a Deus, se nós usarmos para o nosso benefício, para o benefício do reino de Deus, para ajudar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, diz a palavra de Deus que nós estamos entesourando para a vida eterna. Nós estamos fazendo bom depósito para estarmos desfrutando na eternidade e não aqui nas coisas desse mundo. E não fazendo também para aparecer ou para se mostrar, mas fazendo de coração desprendido, quando ninguém está vendo. Falar assim: Senhor, eu quero que o Senhor seja honrado na minha vida. Nós podemos usar os bens materiais e glorificar a Deus com a nossa vida. Que Deus possa nos ajudar nessa noite, que Deus possa trabalhar no nosso coração, para nós não fazermos dos bens materiais, quando eu falo de dinheiro, não é dinheiro em si, mas dos bens materiais, o ponto central da nossa vida. Mas nós falarmos a Deus: Senhor, eu quero que Tu sejas o primeiro na minha vida, eu quero que Tu sejas o Senhor do meu coração. Quando nós nos doamos a Deus, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, a nossa vida ganha um sentido novo, e as bênçãos de Deus se multiplicam sobre nós. Amém? Eu gostaria que nós curvássemos nossa fronte. Vamos falar com Deus nesse momento. Em algum momento da nossa vida, nós vamos nos deparar com esta força das posses, dos bens materiais, tentando ocupar o nosso coração. O que eu e você precisamos fazer, eu me incluo aqui, você deve também pensar que nós devemos conservar o trono da nossa vida e dar somente a Jesus Cristo todo o nosso viver, todo o nosso coração. Que nós possamos adorá-lo no muito ou no pouco, na abundância ou na escassez. Não importa a circunstância, diz a palavra de Deus, as circunstâncias são passageiras. O salmista diz assim: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Que o nosso coração esteja em Deus, no Senhor, nosso Deus. Ó Pai, nesta noite, nós olhamos para o alto e todos precisamos da Tua ajuda para vencermos, ó Deus, os pecados como a avareza, como a vaidade, como a soberba, o orgulho, a cobiça, Senhor, para vencermos, ó Deus, a ansiedade, a preocupação, ó Deus, a opressão de oprimirmos o outro, Senhor, a inveja pelo que o outro tem. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, colocar a nossa vida nesta noite aos pés da Tua cruz e buscarmos no Senhor o refúgio que o nosso coração precisa. Na verdade, Senhor, o que nós precisamos vai muito além dos bens materiais. O que nós precisamos, ó Deus, na verdade, são as bênçãos que o Senhor nos dá. Porque se o Senhor não der, ó Deus, nós pereceremos. Ó Deus, nós somos frutos do Teu amor. Ó Deus, alvos do Teu grande amor por nós. E, ó Deus, te pedimos que o Senhor ajude a colocarmos a nossa vida diante do Teu altar, para Te adorarmos, para Te servirmos com mãos limpas, com um coração puro, com uma vida que não se prostra a falsos deuses, mas se prostra tão somente ao único e verdadeiro Deus, ao Senhor Jesus. Abençoa o nosso coração, fortaleça e renova a nossa fé. Nós assim oramos e Te pedimos, ó Pai,
e que o Espírito Santo esteja encontrando um espaço na nossa vida, Senhor. Ó Espírito de Deus, vem sobre nós, para que, ó Deus, em cada dia da nossa vida, no nosso trabalho, nós possamos nos oferecer a Ti, e oferecer o nosso trabalho, tudo que fizermos, ó Pai, seja um trabalho braçal, seja um trabalho intelectual, seja um trabalho, ó Deus, de cansaço físico ou não, que nós possamos dizer: Senhor, o meu trabalho é para o Senhor, a minha vida é para a Tua glória, eu vou viver este dia na comunhão e na presença do Senhor. Abençoa o nosso coração e fortaleça a nossa fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.